Boa noite, shalom, shalom. Como é que estão as férias? Boa demais. Ninguém tirou férias esse ano ainda? Esse ano parece que as férias se prolongaram mais. Meus irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia. Salmo 20, versículo 7. Não era esse que eu tinha programado, mas Deus me colocou agora no coração. Foi exatamente esse para fazer essa abertura dessa reflexão dessa noite. Amém? Salmo 20, versículo 7, capítulo 20, versículo 7, nos diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Talvez a sua versão vai dizer um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Meus queridos, confiança é algo tão precioso e hoje tão valioso, é uma moeda tão valiosa que, se nós formos analisar o verdadeiro sentido de confiar, nós já damos a importância e o valor nessa palavra, no sentido dessa palavra de confiar. E essa palavra confiança, no sentido realmente de confiar, de acreditar, na palavra, na Bíblia, elas passam em vários momentos, e foi exatamente nessa reflexão sobre confiar que Deus colocou no meu coração de fazer a reflexão dessa noite, de trazer a mensagem para a igreja, porque primeiro Deus falou comigo, e Ele me falou de confiança, de confiar. Eu fui pesquisar, estudar, e é muito profunda na palavra a aplicação de confiar. E confiança realmente é algo muito precioso e que hoje em dia, às vezes, a gente não dá o crédito que realmente merece. E eu vi várias frases que falam sobre confiar, sobre confiança, confiar, confiança. E me trouxe ainda muito mais ainda a necessidade de buscar ainda mais ainda, para compartilhar o verdadeiro sentido de confiança. Vi uma frase que dizia que a confiança era um pano precioso, que não aceitava remendos. Olha só, muito interessante. Vi outra frase que dizia que confiança é um cristal. Depois que ele se quebra, ele pode até ser emendado, mas ele vai ficar com algumas fissuras, algumas rachaduras. E quando nós aprendemos esse sentido, ao princípio, ao olhar à luz da palavra, nós devemos aprender a confiar de uma forma sincera, de uma forma honesta e de uma forma contínua. Porque a confiança, ela se passa pelo princípio da vontade. Nós temos que aprender e ter disponibilidade para confiar. Agora, se nós formos analisar, confiar, o simples confiar, no dia a dia a gente já passa por esse processo de confiança. Porque a desconfiança é você desacreditar, mas confiar é você acreditar em alguém ou em algo. E a palavra está recheada dessa confiança, mas uma confiança em algo que é sólido, em algo que é firme, em algo que é seguro, que não nos traz nenhuma incerteza, mas nos traz segurança, que é confiar no Deus de Israel, confiar no Deus, o grande El Shaddai. E quando nós aprendemos sobre esse princípio de confiar em Deus e nós colocarmos em prática, certamente o nosso destino será diferente. A nossa vida, ela passa a ser diferente. Nós passamos a olhar a vida, olhar para nós mesmos com uma certa diferença e uma certa autonomia para fazer realmente coisas extraordinárias em nome daquele que nos enviou, que é Cristo, que é Deus através de Cristo Jesus. Amém? Agora eu quero
compartilhar algumas passagens, alguns versículos que tratam de confiança. E esses versículos eles são muito profundos. Ele fala realmente dessa confiança plena no nosso Deus. E são vários, mas hoje eu separei sete versículos que vai nos trazer, né, essa direção de realmente de confiar em Deus. Sete razões para que nós possamos confiar plenamente em Deus. Certamente um filho, quando ainda pequeno, ele confia no seu pai, ele confia na sua mãe, ele tem confiança. Mas essa confiança no pai e na mãe de um filho pequeno, que ainda não sabe das coisas, ainda está indo por descobrir as coisas, mas que tem essa confiança nos seus pais, na verdade, ela tem essa disponibilidade porque ela precisa de um suporte. Mas essa confiança que ela tem no pai e na mãe, ela não é permanente, ela não é duradoura. Ela pode até ser, né, por muito tempo, né, durar alguns anos, algumas décadas, mas ela não é eterna. Ela não dura eternamente, como na palavra fala muitas vezes sobre confiar perpetuamente em Deus, quer dizer, eternamente, para sempre. E a palavra nos ensina de uma forma bem direta sobre confiar. E essa passagem, essa mensagem de confiança que a palavra nos traz, que eu quero compartilhar com a igreja. E eu queria que você abrisse o seu coração de verdade, a sua mente, para ouvir, né? Ouvir com os ouvidos e, né, com o coração também. Que os seus olhos espirituais possam se abrir para você entender, né, sobre confiar e aprender, né, e se dispor a confiar realmente em quem te traz segurança verdadeira. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Vamos estar orando mais uma vez nessa oportunidade. Pedir para que Deus possa realmente fazer aquilo que Ele pretende fazer nessa noite na sua vida. Que é trazer uma palavra de direção, uma palavra de conforto, uma palavra que traz segurança. Amém? Pai querido, a Tua palavra será lançada, Senhor Deus, já foi anunciada e será lançada como semente, ó Pai, e que nossos corações, ó Pai, seja a terra fértil que vai, Senhor Deus, acolher essa semente. E que cada vida, Senhor Deus, cada mente que se abrir, Senhor Deus, para ouvir a Tua mensagem e se propor a colocá-la em prática, Pai, que tenham, Senhor Deus, a vida transformada, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade. Te damos graça. Que Teu Espírito da verdade, da revelação nos traga nesta noite, ó Pai, o Teu propósito para nós, para cada um de nós nessa noite. Te damos graça, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. O profeta Isaías, ele traz muitas mensagens, não só de Cristo, mas também uma mensagem de Deus para o nosso coração também. Porque Cristo realmente foi uma concretização de um projeto de Deus para nossas vidas. E o profeta Isaías foi muito profundo e usado para anunciar esse projeto de Deus para a humanidade através de Cristo Jesus. Eu queria que você anotasse ou você abrisse, né? Está sendo projetado as passagens? Não, né? Mas eu queria que você, se você trouxe a sua Bíblia, você vai usar, né, a sua Bíblia física ou a sua Bíblia online. Eu queria que você usasse. E se você puder anotar também, para depois você, né, aperfeiçoar o que você vai estar ouvindo, para você meditar novamente, tá bom? Isaías 26, versículo 4, fala sobre uma confiança em Deus, uma confiança no Senhor. Isaías 26, versículo 4, diz assim: confiai no Senhor perpetuamente. Ou algumas versões falam eternamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha só, rocha eterna. Quando se fala de rocha, se fala de algo sólido. Algo que é firme, algo que é seguro. E a Bíblia fala sobre algumas passagens sobre rocha, né?
essa metáfora sobre a rocha, ela é muito forte. Uma das que eu me lembro agora no momento é que fala que o homem que construiu, né, uma casa sobre a rocha, essa casa foi firme, essa casa foi segura, essa casa ela aguentou as tempestades, aguentou os abalos, os terremotos, porque estava solidificada em algo que realmente era firme, em cima de uma rocha. E quando a palavra nos direciona a dizer que confiar no Senhor, né, de uma forma eterna, de uma forma plena, né, porque Deus é uma rocha eterna. Veja só que confiança, né? Que coisa forte, confiar no Senhor como se fosse uma rocha, porque Deus é essa rocha que nos dá essa segurança. E olha só, confiança no hebraico não é apenas um sentimento, não, porque confiar é você se colocar, né, dizer, não, eu confio, mas é uma palavra que nasce, né, de um sentimento. Mas no hebraico, esse termo confiança, ele vai muito além de sentimento, porque realmente ele transmite segurança, dependência, firmeza e entrega. Então, quando é usado para confiar no Senhor de uma forma eterna, né, que vai para a eternidade, tem que ser firmado realmente em uma rocha, né, em uma firmeza, em algo que traz segurança, que é essa rocha que é Cristo Jesus. Então, confiar passa pelo crivo da fé. Não tem como nós confiarmos em alguém, porque confiar é acreditar, se nós não tivermos fé, se essa fé não tiver sido colocada em ação, se essa fé não tiver sido, né, não tiver sendo colocada em exercício. É assim que nós precisamos confiar em Deus, né, com fé. Tem um corinho antigo que eu me recordo que fala, eu confio no Senhor com fé, esperança e amor. Olha só, né? Confiar com fé, esperança e amor. É um exercício, é uma atividade que parece, né, disposta no nosso dia a dia, mas que se nós não tivermos, né, atentos, às vezes a gente fala que confia da boca para fora, mas na verdade o nosso íntimo, né, as nossas atitudes, ela não demonstra realmente que confia. A confiança, como o próprio sentido da palavra traz, né, não é só um sentimento, é uma atitude, é uma disposição para realmente demonstrar que confia. Então, quem confia também ama. Quem confia aprende a amar também. Porque o amor, ele não é só um sentimento. O amor ele tem que ser demonstrado em atitude e em ações. E da mesma forma é essa confiança. Então nós devemos confiar no Senhor de uma forma plena, porque o Senhor é essa rocha que nos dá segurança, nos dá garantia e firmeza nas dificuldades. E são diante das dificuldades que às vezes nós nos questionamos. É onde surgem as muitas perguntas da nossa vida. Será que está certo? Será que está errado? São diante das dificuldades que nós realmente demonstramos se confiamos realmente em Deus. Ou se está só apenas no nosso coração, na nossa mente, na nossa forma de expressar, né? Ou seja, na nossa expressão, mas na nossa atitude não demonstra que realmente que confia. Aí vem as perguntas, diante da dificuldade. Onde está Deus? Essas são uma das perguntas que muitos de nós fazemos em determinados momentos da vida, em determinadas circunstâncias. Onde está Deus? Por que Deus não está aqui? Por que Deus não fez? Por que Deus não agiu em meu favor? São muitas perguntas que nós fazemos. Será que Ele se importa comigo? Será que eu tenho valor para Ele? São perguntas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, diante das circunstâncias. Será que eu posso realmente confiar em Deus? Eu posso mesmo confiar nesse Deus que diz que resolve todas as coisas da vida? Então são questionamentos que às vezes passam pela nossa mente, pelo nosso coração, e a gente vai levando a vida dessa forma, né? E às vezes as circunstâncias, elas começam a corroerem, começam a desmoronar, ou seja, começa a colocar a nossa fé em xeque. E a gente começa a se perguntar, né? A nossa fé começa, às vezes, a baixar.
Ou às vezes a nossa fé começa realmente a fugir de nós. E às vezes a gente se pega de uma forma, às vezes até imaginando que não tem. Será que eu ainda tenho fé? Será que eu ainda acredito? Será que eu ainda confio? Mas eu quero te trazer uma resposta, né, que da própria palavra, a própria Bíblia, ela nos mostra que confiar em Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer na vida. Independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo, independente do abalo que nós estamos passando, confiar no Senhor ainda é a melhor atitude que nós podemos tomar diante de qualquer circunstância. Ele tem a resposta, Ele tem a solução para qualquer coisa que nós precisamos. Então, se você está anotando aí, eu quero que você anote aí as 7 razões para confiar em Deus em meio às lutas. E nós vamos ver alguns versículos, né, algumas passagens que nos traz essa certeza que nós podemos confiar em Deus. Essa razão de confiar em Deus, ela nos traz segurança. Primeiro, uma das razões que nós temos, que nós podemos confiar em Deus, porque Deus tem todo o poder. Deus é poderoso, Deus, Ele tem poder nas suas mãos e nós temos que confiar e acreditar nesse poder de Deus. Isaías 26:4, que nós acabamos de ler, eu quero repetir novamente, que fala sobre: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Veja só, Deus é a rocha eterna, um fundamento firme para a nossa vida. E uma rocha, ela é inabalável. Uma rocha, quanto mais firmada ela seja, quanto maior seja uma rocha, ela se torna, inabalável. E Deus é essa rocha. E a rocha que Deus é uma rocha indestruível, né? Indestrutível. Ninguém consegue destruir Deus. Então, é uma rocha realmente enorme. É uma rocha que não tem limite. E outra coisa, diante do poder de Deus, ninguém consegue impedir os planos dele de acontecerem. Se Deus tem um plano no coração dele, esse plano vai ser executado. Esse plano vai ser realizado. E pode ter certeza, Deus tem um plano para cada um de nós. E se Deus realmente quiser concretizar esse plano, porque primeiro nós temos que querer, nós temos que desejar que Deus realize os seus planos em nossas vidas. Se isso não acontecer, não for nossa disponibilidade para aceitar isso, Deus não pode fazer, porque Deus não é invasor. Ele quer de nós, a nossa consciência de adorá-lo por amor. De ir até a Ele, abrir o nosso coração, a nossa vida para Ele por amor. Não por interesse de alguma coisa que nós queremos trocar, queremos barganhar com Deus. Deus quer a nossa disponibilidade de uma forma singela, de uma forma tranquila, de uma forma bem simples. Às vezes a gente imagina que não, Deus às vezes só vai estar com os grandes pregadores, com os grandes mestres, com os grandes músicos da gospel. Não. A disponibilidade de Deus estar na vida é de todos que se dispõem. E todos nós temos trabalho na obra, todos nós temos a oportunidade de trabalhar na obra. Então ninguém consegue impedir o agir de Deus na vida daquele que realmente Ele quer fazer alguma coisa. E quando nós depositamos nossa confiança nele, nós estamos fundamentados realmente nessa rocha inabalável que é o Senhor. E esse versículo, ele é um cântico de confiança, O profeta, ele convida o povo para depositar sua fé em Deus de forma perpétua, usando essa metáfora da rocha, que representa estabilidade, força, segurança. Então a rocha que é Deus é essa segurança que nós precisamos.
essa estabilidade que nós precisamos na nossa vida, todos os dias, essa rocha inabalável. Segunda razão que nós temos para confiar em Deus perpetuamente. Deus nunca nos abandona. Anote isso. Deus nunca nos abandona. Salmo 90, versículo 10, nos diz o seguinte: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém? Olha só que forte. Deus nunca nos abandona. E essa confiança, esse conhecimento, ele passa pelo exercício da fé. Porque os desafios que nós enfrentamos, os desafios que nós passamos, eles não acabam quando nós passamos a confiar no Senhor. Os desafios eles vão continuar. Nós aceitamos estar na presença, aceitamos a presença de Deus na nossa vida e nos colocamos à disposição dele, mas ainda assim as dificuldades, os desafios da vida, as circunstâncias contrárias, as contrariedades da nossa vida vão continuar acontecendo. Mas existe uma diferença agora. Você não vai estar sozinho, porque Deus jamais te abandonará. Nos afirma a palavra. E essa palavra, ela tem que ser uma certeza para nossas vidas. Nós temos que confiar na palavra do Senhor. Porque se nós não confiarmos na palavra do Senhor, aonde está fundamentada a nossa fé? Não adianta a gente dizer que ama, que crê, que tem fé, se nós não acreditamos. Se nós não exercitamos essa fé, esse amor que nós demonstramos, esse amor que nós recebemos, esse cuidado que nós temos em nós, de Deus, nós temos que ser porta-vozes de tudo isso. As igrejas que representam realmente, verdadeiramente Deus na terra, são as agências dos céus na terra. E nós somos os porta-vozes dessas agências. Todos nós, não é só o bispo, não é só os apóstolos, não é só os pregadores que vêm aqui à frente, que são os porta-vozes dessa agência de Deus. Cada um de nós que nos afiliamos a essa agência, nós fazemos parte e nós temos que demonstrar que nós aprendemos com Deus. Nós aprendemos a lição que Deus nos deu e nós vamos demonstrar isso nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Compartilhando com os irmãos, levando a palavra, levando a mensagem, falando daquilo que nós aprendemos, compartilhando o amor de Deus. Essa é a nossa missão. É a missão de todos nós que nos filiamos a essa agência na terra. Então, confiar no Senhor, sem olhar para os problemas e dificuldades, essa também é uma virtude que nós temos que ter em nossas vidas, assim como quando nós nos afiliamos a Cristo Jesus. Confiar verdadeiramente em Deus e que Ele não vai nos abandonar. Essa é uma confiança, que Ele não vai nos abandonar jamais. Então, em Deus, essa confiança que nós temos em Deus, ela nos protege, ela nos guarda. Essa confiança para nos guardar das adversidades que a vida vai trazer. Porque, como eu acabei de falar, embora nós confiamos, embora nós conhecemos a verdade, mas as dificuldades não vão deixar de acontecer. Mas a diferença vai estar em que nós não estaremos mais sós, porque Deus não nos abandonará diante das dificuldades. Nós temos que confiar que Ele estará conosco e nos dará força para escapar de todas as dificuldades que virão sobre nós. Amém? Terceira razão para confiar em Deus. Confie que Deus cuida. O cuidado de Deus realmente é esplêndido sobre as nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos diz o seguinte: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida. Amém? Não adianta alimentar a ansiedade. A ansiedade, ela não vai nos trazer resultado nenhum. Ela não vai resolver problema nenhum.
Muito pelo contrário. Quando nós ficamos ansiosos, mais coisas ruins vão acontecer, porque a gente não vai ter visão para sair de problemas. A ansiedade, ela traz uma precipitação nas nossas decisões, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, quando nós estivermos angustiados, prestes, ou ansiosos, nós temos que saber que a ansiedade não é coisa boa para nós. Nós temos que lançar nossas preocupações, a nossa ansiedade, para que Deus cuide. Para que através de Cristo Jesus, tudo isso seja sanado. Porque não depende de nós resolver os problemas da ansiedade. Entregamos para Deus, confiamos, porque Deus cuida realmente. Porque ao invés de a gente resolver problemas com ansiedade, na verdade, a gente vai aumentar as preocupações. Depois nós temos que no coração, crer no nosso coração, que o Senhor toma conta da nossa vida. E aí basta confiar. Se Deus toma conta da nossa vida, o cuidado dele já é natural. Então, todas as áreas que nós precisamos, nós temos que entregar para Deus e confiar, porque Ele vai cuidar. Porque a palavra nos garante. É o que nós acabamos de ler. Devemos lançar as nossas preocupações e ansiedades sobre Ele, e Ele cuidará de nós. Amém? Quarta razão para confiar em Deus. E que Ele cuida de nós. Provérbios 30, versículo 5, nos diz o seguinte: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Olha só, Deus é um escudo. Escudo é uma ferramenta de proteção. Então, o livro de Provérbios está nos ensinando, nos dizendo que Deus é o nosso escudo. Ele nos protege. Ele nos protege dos ataques. Será que Deus consegue te proteger? Sim, claro que sim. Deus consegue proteger, sim. Na hora da dificuldade, Ele é o nosso refúgio. Deus é a nossa proteção. Deus é o nosso amparo, é o nosso abrigo seguro. A palavra nos garante isso. Então, a palavra é que nos orienta. A palavra é que nos dá o sustento, que nos dá a segurança que nós precisamos. E Deus fala conosco através da palavra. Então nós temos que meditar na palavra dia e noite, como diz a própria palavra. Nos orienta, somos orientados a meditar nessa palavra dia e noite. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para nos proteger das setas malignas. Seta é o quê? Setas são flechas lançadas. Setas são algo que é lançado sobre nós. E o inimigo lança essas setas. Mas o escudo que é Deus nos protege. Quando nós confiamos e colocamos a nossa vida sob a proteção, sobre a guarda desse Deus poderoso, que nos guarda e nos protege. Além da proteção, a palavra de Deus, ela nos dá esperança, porque as promessas de Deus, elas se realizam. Essa esperança com as promessas de Deus. Nós temos esperança e confiamos nas promessas dele. Então nós temos que colocar nossa vida na presença do Senhor com fé, esperança e amor, como eu falei. Quinta razão para nós confiarmos em Deus. Deus endireita a nossa vida. Ou Deus endireita o nosso caminho. Ele endireita não só o caminho, mas endireita a nossa vida. Amém? Às vezes a gente anda meio torto, mas Deus tem a fórmula, Ele tem a maneira, Ele tem métodos para nos trazer o direcionamento e direcionar os nossos passos. A própria palavra nos orienta. A palavra do Senhor, ela nos traz direção. Ela é luz para o nosso caminho, ela é direção para a nossa jornada. Então, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Provérbio 3, versículos 5 e 6 nos diz o seguinte: confie no Senhor
de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Então aí está a própria palavra nos afirmando que Deus endireita o nosso caminho. Ele endireita a nossa jornada, ou seja, a nossa própria vida, Ele alinha, Ele traz o alinhamento. Deus vai endireitar as coisas quando você confiar nele. Essa é a grande verdade. Deus vai endireitar aquele que realmente se coloca à disposição. Aquele que confia, aquele que se entrega. Deus vai trazer a direção, vai trazer a correção, o alinhamento. Tem uma musiquinha da infantil que fala, né? O homenzinho torto, né? E Deus vai endireitar. Mas nós temos que entregar. Nós temos que confiar. E Ele vai nos ajudar a encontrar a solução e trazer a paz ao nosso coração, que é o que nós precisamos. Nós lutamos, nós brigamos pela paz. Eu já falei uma certa vez, não sei se vocês se recordam, tem um autor, né, que fala sobre, um filósofo, que ele fala que o objetivo da guerra é trazer a paz. Olha só, parece contraditório, né? O objetivo da guerra é trazer a paz. Mas se nós formos analisar, todas as guerras, o objetivo era para que alcançasse um tempo de descanso. O povo de Israel, quando saiu, né, do Egito, que entrou na Terra Prometida, que Deus determinou que lutasse, né, que eliminasse os inimigos da terra, da nova terra, era para trazer uma paz ao povo. Mas como houve desobediência, né, essa paz ela nunca chegou de uma forma plena. Até hoje estamos em busca dessa paz terrena. Mas a verdadeira paz que nós buscamos, né, não só terrena, mas a verdadeira paz que nós realmente buscamos é a paz celestial. É a paz com Cristo. É a paz eterna, onde não vai haver mais guerras. Não vai mais haver necessidade de guerras para buscar essa paz, porque esse local já é a verdadeira paz nos braços do Senhor. Aqui na terra, essa paz até agora não aconteceu de uma forma plena. Pode, né, haver momentos de tranquilidades, mas paz perene na terra a gente não vê, né? Tanto é que agora as guerras estão voltando novamente. Então, nas dificuldades, é fácil cair no erro, né, da gente imaginar que a solução está nas nossas mãos. Às vezes a gente se perde. A gente passa por tantas aflições e a gente às vezes esquece que tem um Deus que cuida de nós. Um Deus que pode endireitar a nossa vida. Um Deus que pode trazer o alinhamento que nós precisamos, a direção que nós necessitamos. E a gente às vezes se precipita e a gente quer resolver com nossas próprias mãos, depender da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. E aí fica difícil. Nós não confiamos. Nós temos que pôr Deus na nossa direção. Deus por nossa confiança. Isso tem que ser dessa forma. Porque nós podemos ter conhecimento, podemos ter, né, sabedoria, nós podemos ter disposição para tudo isso, mas a nossa visão ela é limitada. E a visão de Deus sobre o que nós precisamos, ela vai muito além daquilo que a gente conhece. Nós não nos conhecemos tanto quanto Deus nos conhece. E nós temos que entregar para Ele a direção da nossa vida todos os dias. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade que estamos passando. Deus, Ele sabe. E Ele tem a melhor solução. Ele tem a melhor resposta para as perguntas que nós fazemos, para os questionamentos que nós fazemos da nossa vida. E a gente não tem a resposta. Por mais que a gente estude, por mais que a tecnologia, o conhecimento, a ciência avance, mas não tem resposta para todas as necessidades que nós passamos. Mas Deus tem. Deus sabe de cada uma delas. Deus conhece o teu íntimo, o teu interior, as tuas necessidades, as tuas angústias. E você não vai passar só pelas dificuldades. Você nunca vai estar só. Quando você se entrega realmente de uma forma plena e verdadeira para Deus. Amém? Então, quando confiamos em Deus, estamos tomando a melhor escolha para a nossa vida. Nós temos que confiar
e saber que estamos entregando para quem realmente nos conhece e para quem realmente quer o nosso bem. Por mais que nós sejamos queridos por alguém, por mais que alguém nos ame, nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nossos avós, mas o amor, ele é condicional. O amor terreno, ele é condicional. O amor do ser humano, ele é condicional. Mas o amor de Deus, não. O amor de Deus é incondicional. Não depende de circunstâncias, não depende de momento, não depende de nada para ele acontecer, para ele se realizar na nossa vida. Amém? Sexta razão para que nós possamos confiar em Deus. Primeiro, nós já passamos por esses princípios e saber que Deus é fiel. Parece até um jargão, né? Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Deus nunca foi infiel. Mas é bom nós lembrarmos dessa fidelidade de Deus, porque a fidelidade de Deus é o que Ele espera de nós também. Então, quando Deus fala assim, quando Ele mesmo fala que eu sou fiel para cumprir, eu sou fiel contigo, eu sou fiel naquilo que eu prometo, né? Ele mesmo fala, é porque Ele quer demonstrar para nós que nós também precisamos ser fiel para com Ele. Deus é fiel para conosco, para com toda a humanidade, mas da nossa parte, o que nós fazemos, que nós podemos demonstrar da nossa fidelidade para com Ele, porque o que Ele espera de nós é isso, que nós possamos ser fiel também com Ele, naquilo que nós prometemos, naquilo que Ele espera de nós. E nós temos que ser fiel com Deus no mínimo possível. É isso que Ele espera de nós. Salmo 33, versículo 4, nos diz o seguinte: pois a palavra do Senhor é verdadeira. E aí vem a afirmação: Ele é fiel em tudo que faz. Então, qualquer coisa que Deus faz, ou que Deus fez, ou que Deus promete, Ele é fiel na sua palavra. Então, o que Deus fala é uma verdade. O que Deus fala é uma realidade. E nós temos que crer e saber que realmente Deus faz aquilo que Ele promete. E Deus não falha. Ele cumpre todas as suas promessas. Às vezes nós nos limitamos em achar que Deus não cumpre as suas promessas, ou Deus está tardando. Não. Tudo no seu tempo. Deus tem o tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós temos que, não ficar ansiosos pelo tempo. Porque nós já falamos lá atrás, ansiedade não é coisa boa. Ansiedade não é coisa que cabe a nós. A ansiedade não vai nos trazer nenhum benefício. Não vai resolver nenhum dos nossos problemas. Então nós temos que entregar nossas ansiedades e saber que as promessas de Deus, elas se cumprem, elas são verdadeiras, né? A promessa de Deus é uma palavra que será cumprida no tempo que Deus realmente convier a Ele, não no nosso tempo. Às vezes a gente fica, a promessa de Deus não se cumpre, mas é porque a gente quer no nosso tempo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, se a sua vida está entregue nas mãos de Deus, Ele vai cuidar de você. Pode crer nisso. Porque Deus cuida, Ele é fiel para cuidar. E as dificuldades são temporárias. Temos que pensar nisso. Olha, as dificuldades que eu passo, as provações que eu estou passando, as contrariedades que eu estou vivendo, as amarguras que estão acontecendo na minha vida, nós temos que pensar e saber que elas são passageiras, que são coisas oriundas da terra. E tudo nessa terra passa. Então essas dificuldades, elas vão passar. Elas são temporárias. Mas uma coisa coloque no seu coração e na sua mente: as promessas de Deus, da eternidade, para a sua vida, elas são eternas. Amém? Diga assim: as promessas de Deus, na minha vida, elas não são passageiras. Elas são eternas. Crave isso no seu coração e na sua mente. Amém? Deus é fiel para cumprir as promessas na sua vida. E essas promessas de Deus, elas são para a eternidade. Não são promessas passageiras. Amém? Sétima razão para que você possa confiar realmente no que Deus fala para você. Deus é bom. E nós cantamos aqui
No louvor nós cantamos que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Amém? É maravilhoso ouvir isso, que Deus é bom. E realmente Deus é bom. E a bondade de Deus, ela se expande, né? Ela se estende por toda a eternidade. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Olha só, além de ser bom, ele é um refúgio. E ele vai mais além e diz: ele protege os que nele confiam. Olha só, Deus é tão bom. E além de bom, ele se torna um refúgio para nós, em qualquer circunstância. E depois, diante das adversidades, ele nos protege, ele nos guarda. Mas tem uma condição: para aqueles que nele confiam. E quem confia em Deus é porque tem fé, é porque acredita. Então, confiar em Deus significa ter fé. E essa confiança com fé, esperança e amor, ela é colocada de uma forma prática. Não adianta dizer que confia, não adianta dizer que ama, não adianta dizer que espera no Senhor, se as atitudes não demonstram isso. Olha só a dificuldade que nós temos em cumprir a palavra, a vontade do Senhor na nossa vida, porque colocar em prática é o grande desafio, é a grande dificuldade que nós temos. Porque as pessoas, às vezes, elas se envaidecem, né? Tanto é que tem uma passagem que nos fala que, alguém falando, eu não me recordo, mas fala que não quer de Deus a riqueza excessiva, porque poderá, através da riqueza, esquecer dos benefícios, esquecer da vontade, da bondade de Deus, mas também que não quer passar por necessidade, por privações, porque pode ser também que se revolte contra Deus no seu coração. Então, é uma vida de mediação, ou seja, equilíbrio. E nós temos que ter equilíbrio em tudo. Na nossa vida secular, nós temos que ser equilibrados nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos com as pessoas, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, na nossa família. Nós temos que ter esse equilíbrio em tudo. E também na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus, nós temos que ser equilibrados também. Nós não podemos ser excessivos, nós não podemos ser omissivos, nós temos que ser, de uma forma plena, de uma forma realmente agradável, de uma forma reta. Nós não podemos dizer que ama a Deus de uma forma absurda, de fazer coisas absurdas em nome de Deus, em prol desse amor de Deus. A gente vê algumas coisas aí que são absurdas, as pessoas acham que estão fazendo certo, na verdade estão sendo excessivas. Mas também tem pessoas que são omissivas também, porque o pecado da atitude, da ação, e também tem o pecado da omissão também. Deixar de fazer aquilo que é obrigação também pode se tornar pecado também. Então, em todos os momentos, Deus é maravilhoso e traz o escape e salvação através de Cristo Jesus. Então, Deus, ele além de ser bom, ele traz realmente um projeto, um plano para escapar das dificuldades, escapar das setas, escapar das ciladas e trazer realmente um escape. E esse projeto é para a salvação. A eternidade é o nosso destino. É isso que nós temos que botar na nossa mente, no nosso coração. Tudo que nós fizermos, tudo que nós plantarmos aqui, o objetivo é para colher na eternidade. Então nós temos que pensar nisso. De uma forma, às vezes, a gente pensa que tem que fazer coisas extraordinárias, coisas grandiosas para poder agradar a Deus. Não, a gente agrada a Deus com a nossa sinceridade, com a nossa honestidade, a nossa transparência, com o nosso amor genuíno, as nossas atitudes realmente de uma forma tranquila. Isso é que Deus se agrada. Então, a verdadeira confiança em Deus não é apenas uma crença passageira, não pode ser algo que se passa só apenas no plano
terreno. Nós temos que pensar na eternidade. Pensar que essa confiança em Deus, ela é uma coisa que depende de nós, algo que depende da nossa boa vontade, né? Da nossa capacidade própria. Não, nós temos que entregar nossa vida para Deus e deixar que Ele realmente cuide. E essa verdadeira confiança, ela é uma âncora de segurança no nosso interior. É uma convicção que nós temos, porque nós temos que confiar em Deus verdadeiramente com fé. E a fé, ela nos traz uma visão daquilo que, ou seja, uma convicção daquilo que a gente não vê. Então, confiar em Deus é você usar a fé, é você colocar a fé em exercício. Então, as razões, para desenvolver essas razões que nós colocamos como propósito aqui atrás, tem que ser com fé, esperança e amor, porque nos traz proteção e segurança. E as bases dessa confiança, as bases, é um relacionamento positivo com Deus. Então, um bom relacionamento com Deus, de uma forma positiva, de uma forma transparente, de uma forma honesta, é o que Ele espera de nós. Essa é a base. Esse é um dos princípios, né, da nossa confiança prática. E depois de nós termos um bom julgamento, ou seja, se nós formos julgados diante de Deus, nós sermos encontrados irrepreensíveis. E que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que realmente é livre, ela não pode ser acusada de algo, porque ela não tem nenhum erro, né, para ser acusada. Se ela for um tribunal, se formos ao tribunal para ser julgado, será isento de qualquer penalidade, porque, né, nós fomos irrepreensíveis. Não porque nós não fizemos nada de errado, mas porque nós colocamos a nossa confiança, nós exercitamos a nossa fé, o nosso amor, e colocamos nosso coração para que Deus pudesse nos tornar irrepreensíveis. Não pela nossa força, não pelo nosso conhecimento, não pela nossa sabedoria, mas pela vontade, o amor e a misericórdia de Deus. Amém? E depois, a consistência nas atitudes, ou seja, perseverança. Consistência significa perseverança. Nós temos que perseverar na nossa fé. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós acreditamos de Deus, a nossa vida, nós temos que colocar, né, em continuidade. Não é só no momento que nós cremos, não é só no momento que nós acreditamos, mas tem que ser todo o tempo. Assim como a bondade do Senhor, ela nos acompanha todos os dias, a misericórdia dele se renova todas as manhãs, como diz a sua própria palavra, a nossa perseverança naquilo que Deus colocou no nosso coração, no chamado que nós temos, na disposição para servir verdadeiramente o Senhor, tem que ser constante, tem que ser todos os dias. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé em nome de Jesus.